Se você tem uma vida de oração, você tem benefícios. Você pode ter desfrute nessa vida de oração. Veja, é desnecessário dizer que não são só os benefícios que nós devemos buscar. É óbvio que nós buscamos o próprio Deus, mas nós não podemos ser hipócritas. Dizer que não há benefícios em orar, dizer que não há benefícios em estar com Deus, também não é verdade. Então eu quero te mostrar os benefícios, porque os benefícios, eles são atrativos. Muitas vezes a gente não consegue ter motivação em nós mesmos. A gente busca por motivos. E os benefícios, eles podem ser bons motivos. Quer ver o primeiro benefício quando você tem uma vida de oração poderosa? Você tem o governo do Espírito Santo sobre a sua vida. Olha o que diz em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Em oração, você passa a ser governado pelo Espírito Santo. Logo, isso acaba sendo um benefício. Por quê? Porque imagina uma pessoa embriagada pelo vinho, ou pelo álcool, qualquer que seja. Essa pessoa, ela perde a cognição, ela perde a sua razão. Ela passa a fazer coisas que racionalmente ela não faria. Ela está debaixo do governo do álcool. É isso que esse texto está dizendo assim, olha, vocês não devem se embriagar com vinho. É como se o apóstolo estivesse dizendo o seguinte, não permaneçam debaixo do governo do álcool. Não perda a sua consciência, não perda a sua direção. Agora, se submeta ao governo do Espírito. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte, olha, quando você é cheio do Espírito Santo, você está debaixo do governo do Espírito Santo. A oração te leva para esse lugar, para você permanecer debaixo da condução e do governo do Espírito Santo. O texto original aqui usa a palavra deixa-se ou deixar-se encher pelo Espírito Santo. Quando nós oramos, estamos deixando o Espírito Santo nos encher. Nós estamos deixando o Espírito Santo tratar com a nossa vida. Logo, é um benefício. Você sendo governado pelo Espírito Santo, você vai ter mais assertividade, vai ser mais eficaz em tudo aquilo que você fizer. Uma outra coisa, um segundo benefício, é uma intimidade de amigo. Ô, meu amigo, intimidade de amigo. Você viver uma vida de oração é viver o que está escrito em João 15,15, Evangelho de João. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Uma vida constante de oração me dá e te dá o benefício da amizade, a intimidade de amigo com Deus, a intimidade de amigo com Jesus. O Pai passa a contar conosco e nós podemos contar com o Pai. Eu tenho sempre dito o seguinte e afirmo com ousadia, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A gente precisa parar com essa besteira aí. Às vezes a gente acha que o pai é bonzinho. Uma vez eu escutei um pastor dizendo assim, o pai não é bonzinho, o pai é bom. O pai não é bobo. Então a gente passa a ter amizade com Deus quando a gente desfruta da relação com Ele. Passa a ter intimidade de amigo porque Deus conta conosco. Deus conta segredos. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes ou que tu não conheces. Imagina, você em relação com o seu Pai, o seu Deus, passa a ouvir coisas que Ele não conta para ninguém. Essa intimidade com Deus te beneficia, me beneficia. O terceiro benefício da vida de oração é o discernimento espiritual. Provérbios 14:12 nos ajuda nesse entendimento. Diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 16:25 diz o seguinte, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Em muitos momentos da nossa caminhada com o Senhor, nós temos certeza de muitas coisas, mas vários momentos nós não temos certeza. Vários momentos nós temos a indecisão no coração. E se você tem uma vida de oração, você passa a ter discernimento espiritual nas tomadas de decisões. A vida de oração, ela nos proporciona um entendimento mais profundo nas tomadas de decisões. O discernimento espiritual te dá clareza. O quarto benefício é você ter autoridade espiritual. Mateus 17:21 diz assim, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Bom, você provavelmente conhece o contexto. Os discípulos tentavam expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguem. Jesus vem, expulsa esse demônio, os discípulos perguntam por que não conseguiram e Jesus diz que esta casta só sai por meio de jejum e oração. Eu tenho tido um entendimento sobre esse texto que tem me feito crescer. Nós estamos acostumados a ouvir que esta casta era a casta dos demônios, como se fosse um demônio um pouco mais forte, ou quem sabe uma legião. Eu quero te trazer um pensamento interessante, que pode nos ensinar. Todo o contexto ali Jesus reprime e, num certo sentido, chama a atenção dos discípulos. E qual é o motivo pelo qual Jesus chama a atenção dos discípulos? Falta de fé, incredulidade. Eu tenho crido nesse texto que esta casta que Jesus fala não se trata somente da casta dos demônios. É a casta da incredulidade. É a casta da falta de fé. Quantas vezes a nossa falta de fé nos impede de exercer poder espiritual? A falta de fé, ou seja, a nossa incredulidade nos dificulta na autoridade espiritual. A dúvida não compactua com a fé. Então, se você desenvolve uma vida de oração, você passa a conhecer a Deus, você passa a entender como se relacionar e você tem o benefício de ter autoridade espiritual, porque quem ora tem autoridade espiritual. 1 João 4,4 diz, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Imagina que, por intermédio de uma vida de oração, nós somos beneficiados a ponto de, em nome de Jesus, dar ordem a demônios. As entidades malignas têm que se submeter ao nome de Jesus. E aí é óbvio que você então pratica um jejum, eu quero te encorajar a isso. Nesse contexto de oração, no tocante à autoridade espiritual, vale muito a pena você desenvolver uma vida de jejum, ok? Eu tenho então o quinto benefício e último para compartilhar contigo, é a frutificação. Se você tem uma vida de oração e desenvolve uma vida de oração, você frutifica. Olha o que diz aqui em Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Na sequência, olha o que o texto diz, Atos 2,47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem ora, frutifica. Oração, frutificação. Eu quero te mostrar que existe o benefício de você ser frutífero. Te pergunto, você tem vontade, você tem desejo de ser frutífero na vida com Deus? Tem vontade de ser frutífero no seu dia a dia? A oração te leva para esse lugar. Os cristãos primitivos, eles desfrutaram dessas bênçãos. Eles desfrutaram dessa frutificação. Por quê? Porque oravam, partiam o pão e oravam. É impossível a gente separar a oração da frutificação. É impossível a gente destoar o que é fruto diante de uma vida santa na presença do Senhor. Nós veremos, você verá os frutos. Assim como Jesus vê o fruto do penoso trabalho dele, ao olhar para a nossa vida em devoção, em oração, nós veremos o fruto da nossa vida de oração. Eu quero concluir dizendo o seguinte, Jesus, ele foi e é o nosso maior exemplo de vida de oração. Jesus em nenhum momento negociou a sua vida de oração. Jesus desenvolveu a vida de oração. Eu pergunto, eu e você, nós somos melhores do que Jesus? Jesus, ele desenvolveu a relação com o seu Pai. Nós devemos desenvolver a nossa relação com o Pai Celestial. Eu quero te encorajar a manter uma vida de oração, a cultivar uma vida de oração. Dessa forma você passa a conhecer a Deus, você começa a perceber de que forma você pode relacionar com Deus. Por quê? Porque a oração é o próprio relacionamento. É pela oração que você vai passar a ter clareza. Você busca uma vida de intimidade sem legalismo. É uma vida de santidade sem legalismo. A oração quebranta eu e você. A oração mexe conosco. A oração nos faz perceber coisas que muitas vezes a gente não percebe. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: se você está buscando uma vida com Deus, genuína, legítima, veja, eu não estou falando de legalismo barato, eu não estou falando de religião necessariamente, eu não estou falando de cumprir tabela, eu estou falando da essência, eu estou falando de uma relação que transforma você, uma relação que agrada ao Pai. O caminho é a oração, o caminho é o falar com Deus,
O caminho é você poder conhecer a Deus. Não dá para a gente crescer no relacionamento com Deus sem que a gente cresça na vida e oração. A ideia é crescer para baixo. A ideia é crescer quando ninguém te vê. A ideia é crescer quando você está diante do Pai. Certa vez, eu estava diante de Deus em oração, no meu quarto de oração, e eu dizia para Deus: Senhor, tá vendo esse meu desejo de ser famoso? Tá vendo esse meu desejo de ter sucesso? Tá vendo tudo isso? Esse desejo de ser reconhecido publicamente? Tá aqui, me ajuda. Sim, meus irmãos, eu já tive esses desejos. Sim. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Ele falou assim: quando você tiver com esses desejos, Alexandre, entra para o teu quarto de oração e ora. Por quê? Porque todos os presentes te veem. E eu disse: uau. Quem sabe, se você ainda não entendeu, quem é que está presente quando você entra no quarto de oração para orar? Quem são todas as pessoas ali presentes? Senão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida de oração é estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você entendeu e faz sentido para você ou para algum conhecido essa mensagem, essa aula, esse estudo, compartilhe esse vídeo. Faça desse momento, não é? Um momento para poder beneficiar a nossa vida. É o que você pode fazer para nos ajudar. É se inscrever, é compartilhar, é nos acompanhar. Se você ainda não me segue no Instagram, vá lá no alexandre.silvapr, me siga no Instagram. Nós vamos estar ali semanalmente trabalhando a ideia de relacionamento com Deus, mostrando um pouquinho daquilo que a gente faz. Deus abençoe sua vida.